Eu tava aqui pensando comigo, qual vai ser o último vídeo do ano? Aí eu pensei mais um pouco e tive uma ideia. Já que esse canal começou com The Owl House, por que não terminar o ano com The Owl House? É verdade. Então vai ser exatamente isso que eu vou fazer no vídeo de hoje. Um resumo de toda a primeira temporada de The Owl House. Então deixa o seu like aí, se inscreve no canal e como eu disse no começo do vídeo, esse vai ser o último vídeo do ano. Então provavelmente vocês só vão voltar a me ver lá em janeiro. Não sei que dia, mas em janeiro. No ano que vem vão ter algumas mudanças em relação ao canal, mas isso não é assunto pra agora. Vamos que vamos pro vídeo de hoje. Essa é a história de uma garota chamada Luz Noceda. Tem 14 anos e sua maior característica é a criatividade. Criatividade pra fazer besteira. Na verdade eu diria que ela tá mais pra mal compreendida. Mas o grande problema aqui é que essa criatividade excessiva da Luz tá atrapalhando ela na escola. Lembra o motivo de ter vindo pra diretoria nas últimas 3 vezes? Oh, punhal feliz, deixe-me morrer! Tá, isso daqui foi genial. Então, como ela não se encaixa nos padrões estabelecidos pela escola, a mãe dela acaba colocando ela num acampamento de férias na escola para que ela aprenda a controlar essa criatividade. Aliás, eu esqueci de falar, mas o nome da mãe da Luz é Camila Noceda. E o pai da Luz é desconhecido, a gente não sabe quem é. A gente não sabe se ele morreu ou se aconteceu alguma outra coisa. Mas agora, voltando o foco pra Luz, apesar de dizer muito pra sua mãe que ela não quer ir, a mãe dela insiste que isso é o melhor pra ela. E é aí que nós descobrimos que a Luz, em 14 anos de vida, nunca teve um amigo de verdade. Você tem algum amigo? De verdade. Sem ser imaginário, desenhado ou reptiliano? Mas a história só avança mesmo quando a Luz está prestes a se desfazer do seu livro favorito, quando de repente aparece uma coruja, pega o livro e sai correndo. Aí ela vai atrás porque ela se arrependeu de ter jogado o livro fora e acaba chegando numa casa totalmente abandonada. Mas ela decide entrar mesmo assim porque ela quer o livro de volta, né? E acaba passando por um portal e indo parar em outro mundo. E quando ela se dá conta, ela percebe que tá na casa de uma bruxa. Mas felizmente ela é uma bruxa amigável e não tinha intenção nenhuma de fazer mal algum à Luz. O nome dela é Idalin, a Mulher Coruja, e vai ser uma das personagens mais importantes pro enredo da história. Bom, elas se apresentam uma pra outra, acabam ficando amiguinhas, e no final das contas elas têm que fugir de lá porque aparece um cara que quer capturar a Ida. Deixa só eu pegar minhas coisas. Essa doeu até em mim. E depois a gente tem uma cena que eu confesso que eu ri. Isso é loucura! Se eu morrer aqui, minha mãe vai me matar! Entendi, foi nada. E depois a Luz tem uma bela visão de como é aquele mundo visto de cima. Aí ela pergunta pra Ida que lugar é aquele e ela responde que ali são as Ilhas Escaldadas e papapá, papapá. E depois nós conhecemos a casa da Ida, que é chamada pela própria Ida de a Casa da Coruja. Bem-vinda! Casa da Coruja. Pronto, tá aí o motivo do nome do desenho, pra quem ainda se perguntava. E depois disso nós somos apresentados ao King, e agora sim temos a família Coruja totalmente reunida. Apesar de ter gostado muito de ter conhecido eles, a Luz quer muito voltar pra casa. Então a Ida propõe um acordo pra ela. Se ela ajudar a recuperar uma coisa que foi tirada do King no passado, ela vai abrir o portal pra ela voltar pra casa. A Ida precisa da ajuda de um humano, porque o que eles querem recuperar é protegido por uma barreira que só humanos podem atravessar. Então como a Luz não tem escolha, ela aceita. Então eu não tenho escolha, não é? Não! A gente não pode perder tempo. Porque afinal de contas a Ida é a única pessoa que pode ajudar a Luz a voltar pra casa. E eles chegam lá no tal lugar e elaboram um plano. E eles conseguem lá pegar a coroa que eles foram recuperar e tal. Mas eu vou resumir essa aventura como Idalin foi de ralo. Tarde demais. Au! Ai, eu... Calma, na verdade ela não morreu. Perdeu a cabeça, mas passa bem. Depois de derrotar os guardas e escapar de lá, a Luz finalmente tem uma oportunidade de ir pra casa. Mas ela decide ficar porque quer treinar e ser uma bruxa tão boa quanto a Ida. E assim termina o primeiro episódio, com a Luz escolhendo por vontade própria ficar nas Ilhas Escaldadas. E é óbvio que ela esconde isso da mãe dela. Até porque eu duvido que a mãe dela ia acreditar nessa história de outro mundo e bruxas. Eu aposto que ela não ia entender absolutamente nada. Eu não entendi o que ele falou. Passando agora pro terceiro episódio, porque o segundo ele é meio irrelevante pra história, então vamos pular esse. E aqui nós conhecemos Willow, uma aprendiz de bruxa, e ela está um pouco chateada consigo mesma, porque ela não consegue fazer um certo tipo de magia que é exigido na escola. Basicamente ela é muito ruim em uma certa matéria da escola, porque na verdade o lance dela é criar planta. E ainda tem uma garota muito chata que fica importunando ela pelo fato dela não saber criar aberrações, que é como eles chamam. E aliás o nome dela é Emmett. Eu só tô falando isso porque ela vai ser importante mais pra frente.
Depois de ver a situação que a Willow está, ela decide ajudar. Depois de conversarem um pouco e criarem uma certa amizade, a Luz propõe um acordo. Ela vai fingir ser a aberração que a Willow criou para ajudar ela a tirar uma nota boa, mas em troca a Willow vai ajudar ela a entrar na escola de magia. E para a alegria da Luz, ela aceita. Opa, gosma de aberração. Já dentro da escola, as coisas iam bem. A Luz conseguiu fingir perfeitamente ser uma aberração de tal forma que a Willow ganhou nota máxima. E a reação da Emmett é simplesmente muito satisfatória de se ver, porque ela fica com uma carinha de inveja e isso é impagável. Chata pra caramba, na moral. Porém, as coisas começam a ir mal quando a Emmett perde o título de melhor aluna da classe e começa a desconfiar da Willow. Eu tô de olho em você, meia bruxa. Em um determinado momento, a Emmett descobre a verdade e tenta desmascarar essa mentira. Porém, de primeira não dá certo, porque ela é mandada pra diretoria. Bem feito, aliás. Toma essa, Emmett. Mas, no final das contas, o próprio diretor acaba descobrindo a farsa. Elas até tentam fugir dali, mas acabam sendo encurraladas de qualquer jeito. Mas, felizmente, a Willow usa uma semente pra criar uma planta pra tirar elas daquela situação. No final dá tudo certo, todos conseguem fugir em segurança e tudo termina bem. Bom, tirando o fato de que a Luz foi banida da escola. Só isso, né? Um probleminha bem de leve. Não! Partindo pro episódio 4, ele tem duas coisas que eu julgaria como importante pra história. A primeira é que esse episódio ficou muito marcado como a primeira vez que a Luz conseguiu fazer um feitiço. E ela finalmente conseguiu provar que os humanos também podem usar magia. E a segunda coisa é que nós descobrimos que a Ida tem uma espécie de maldição. E de vez em quando ela se transforma nesse tipo de monstro. Mas eu vou falar disso só mais pra frente. O importante agora é vocês saberem que no final das contas eles conseguem trazê-la de volta ao normal. Ainda bem. Partindo agora pro episódio 5, Willow e Gus chegam até a Luz pra avisar ela de que vai ter uma clãvenção na cidade. Isso é uma espécie de convenção de todos os clãs da escola de magia. E todos decidem ir pra ver como é que é. Lá eles veem algumas coisas até que interessantes, mas as coisas só vão pra frente mesmo quando a Luz por acaso reencontra a Emmett. Depois de conversarem um pouco, a Luz tenta pedir desculpa pelo que aconteceu na escola, mas é óbvio que a Emmett não aceita. E além de não aceitar, ela é super grossa com a Luz e fala um monte de coisa na cara dela. Mas a gota d'água mesmo é quando ela pisa de propósito em um cupcake que o King deixou cair. E então a Luz decide desafiar ela para um duelo. Eu te desafio para um duelo bruxo. E é claro que a Emmett aceita. Olha, eu não sei se a Emmett fez uma boa escolha entrando numa briga que ela não pode vencer. Ei, nunca entre numa briga que não dá pra ganhar. Mas antes da grande luta, nos é revelado uma coisa bem importante. Que a Ida tem uma irmã chamada Lilith. E ela faz parte do clã do Imperador, que é o grande vilão da série. Mas o importante agora é que a Ida fica sabendo do desafio da Luz e resolve ajudá-la. Porém, quando ela vê que a situação tá meio que impossível, ela sugere à Luz que ela trapaceie durante a luta, mas a Luz não quer fazer isso. Porém, não há tempo pra mais nada, porque a luta já começou. Então ela não tem outra escolha. Se ela quiser ganhar, ela vai ter que trapacear. E no começo até que as coisas dão certo, porém começa a dar errado quando ela é descoberta. Eu sabia! Você tava roubando! Emmett, não! Porém, o que ninguém esperava é que a Emmett também estava roubando, usando uma espécie de, sei lá, adesivo que aumenta os poderes dela. E quando ela é descoberta, ela sai correndo e a Luz corre atrás dela. E elas conversam e conversam mais um pouco e discutem o que realmente é ser uma bruxa. E a Luz fala que pode até não ser uma bruxa, mas ela treina muito para ser uma. Mas eu treino muito pra ser uma. E depois de tanta coisa, elas acabam meio que fazendo as pazes. Bom, mais ou menos pra falar a verdade. Bom, depois disso a Emmett vai embora, mas essa tá longe de ser a última vez que ela se vê. Partindo agora pro episódio número 7, é um que a Luz decide ir até a biblioteca da cidade, pra tentar entender mais sobre a magia e tal. E adivinha quem ela acaba encontrando lá? É claro que é a Emmett, né? Não tinha como ser outra pessoa. Não só a Emmett, como agora nós conhecemos os irmãos dela. São dois gêmeos e eles adoram fazer bobagem, como ficar zoando as pessoas na biblioteca, por exemplo. E é exatamente isso que eles ficam fazendo junto com a Luz. Até que chega uma hora que eles são, tipo, expulsos da biblioteca, tá ligado? Mas parece que pra eles valeu a pena, então tá tudo certo. Só que eles não param por aí e dizem que vão voltar à noite pra continuar fazendo zoeira. E convidam a Luz pra ir com eles. E ela aceita porque pensa que isso vai ajudar ela a ser amiga da Emmett. Por que ela quer ser amiga da Emmett? Eu não sei, mas ela quer. Quando eu vi essa cena pela primeira vez, a minha reação foi exatamente essa daqui. Quase desmaiei.
desmaiei. Já à noite na biblioteca, eles descobrem que por conta de um evento lá fora, os livros estão ganhando vida. E também descobrem que se eles modificarem um personagem no livro, ele também é modificado na ilusão. E sem querer, a Luz acaba deixando um livro cair aberto. E isso vai dar muito problema mais pra frente. Vocês não fazem a menor ideia. Bom, depois disso, os irmãos da Emmett revelam que foram lá pra pegar o diário da Emmett. A Luz ela é totalmente contra essa ideia, mas ela acaba encontrando sem querer. E acaba vendo uma das coisas que ela encontrou no diário dela. E quando ela tenta convencer os irmãos da Emmett a não pegarem o livro, acaba caindo um monte de folha do diário no chão. E pro azar da Luz, a Emmett acaba chegando na mesma hora. E pensa que a ideia de pegar o diário dela foi da Luz. E quando ela tenta se explicar, um monstro que saiu do livro pega a Emmett. Mas pra sorte dela, a Luz liga o seu modo sério e salva ela. E com o modo sério eu quero dizer essa fantasia aí. É uma batalha insana até elas conseguirem fazer aquele bicho voltar ao normal. Mas no final das contas, tudo dá certo. E depois a Luz até se redime com a Emmett emprestando um livro pra ela, pra tentar compensar o fato dela ter lido o diário dela. E ela, de certa forma, perdoa a Luz. Agora é o seguinte, pra esse vídeo não ficar absurdamente grande, eu vou dar um salto direto pro episódio 16, que é realmente o que interessa pra gente aqui. E também não vou ficar te contando todos os episódios porque eu quero que você assista o desenho. É sério mesmo, vale a pena, assiste aí, pô. Mas enfim, o episódio já começa com a Emmett sendo escolhida pra ser a rainha do Malice. Emmett Blight. Isso significa que durante o baile da escola ela vai ter que enfrentar um monstro que aparece toda vez nessa data. Só que o problema é que ela tá com medo de enfrentar esse monstro e ela nem sequer tem alguém pra ir no baile com ela. E então, como grande amiga que a Luz é, ela se oferece pra enfrentar o monstro no lugar dela. Mas não antes de jogá-la na lama, claro. Sem querer, mas jogou. Eu não vou explicar isso com detalhe, você vai ter que assistir. Então no dia seguinte a Emmett explica que o monstro que a Luz vai enfrentar tem a habilidade de se transformar no maior medo da pessoa com que ele tá lutando. E então elas até tentam treinar, mas não dá em nada. E o dia do baile logo chega. E a Luz está devidamente trajada para a situação. Mas agora não há tempo para mais nada, porque chegou a hora da grande batalha contra o Malice. E não dura nem um pouco, porque a Luz sai correndo. Só que depois que a Emmett resolve ajudar ela, as duas juntas derrotam o Malice com uma dança. Entendi, foi nada. Contemplem o mago com seus poderes, incríveis poderes. Sob o olhar do necromante, a escada prateada vai se erguer. Mas, brincadeiras à parte, essa é uma luta bem marcante. Mas agora vamos passar para a reta final do desenho e vamos falar um pouco sobre o vilão da série, que é o Imperador Belus. Ele é um cara bem sinistro que o objetivo de vida dele é capturar a Ida, porque ela se recusa a fazer parte de um clã. Mais especificamente, ele quer que ela se junte ao clã dele. Então a Lilith, irmã da Ida e aliada do Imperador, elabora um plano para poder pegá-la. E o plano consiste em basicamente sequestrar a Luz e falar para Ida assim: ou tu se entrega ou você nunca mais vai ver a humana na sua vida. E então quando a Ida fica sabendo, ela vai pra lá praticamente na mesma hora, e é aí que nós temos a batalha mais épica da primeira temporada. Então sentem-se e só apreciem. Porém, as coisas começam a dar muito errado quando a Lilith joga a Luz de um precipício. A Ida até salva ela, só que nós temos um problema. A Ida já gastou magia demais durante a batalha. E devido a sua maldição, se ela gastar tudo que tem, ela vai se transformar naquele bicho que vimos anteriormente de novo. Então ela usa um pouco de magia que ainda resta para salvar a vida da Luz e acaba se transformando no monstro e sendo capturada. Então a Luz volta para casa totalmente derrotada, mas as coisas ainda não acabaram, porque partimos agora para o último episódio. Nele, a Luz está muito determinada a salvar a Ida. Então ela, juntamente com o King, se infiltram no castelo do Imperador para uma missão de resgate. E lá ela derrota os guardas e até consegue um mapa de onde a Ida tá.
Onde está a Ida? Na gaiola de contenção do calabouço. Desenhe o mapa. Eu confesso que eu ri nessa parte. Então, quando ela finalmente a encontra, a Ida fala que é pra ela esquecer essa loucura e voltar pra casa imediatamente, porque ela acabaria sendo pega uma hora ou outra. Então, quando as duas estão se despedindo, elas são surpreendidas pelo soar de um alarme e a Ida acaba sendo levada pra outro lugar. Então, eis que aparece Lilith, mas surpreendentemente ela diz que está ali pra ajudar. Só que é óbvio que a Luz não acredita nela e ainda parte pra cima da Lilith. Só que incrivelmente ela estava dizendo a verdade, porque depois que ela viu as reais intenções do Imperador, a Lilith decidiu mudar de lado. Então elas têm uma conversa, relembram do passado e decidem enfrentar o Imperador juntas. Uma reviravolta total aqui. Depois de ficar cara a cara com o Imperador, a Luz brevemente consegue se livrar dele. Então a Luz chega até a Ida, manda os guardas soltarem ela, e eles obedecem, né, porque ela ameaçou eles com fogo, e no final das contas todo mundo consegue fugir são e salvo. Mas apesar disso, o Imperador ainda não foi derrotado, ou seja, ainda tem muita coisa pra acontecer. Só que antes de acabar, eles ainda têm um último problema pra resolver, que é tentar fazer alguma coisa pra Ida voltar ao normal. E a Lilith tem uma ideia muito boa. Que a dor causada seja dor compartilhada. Só que o único problema é que as duas ficam sem poder usar magia. E esse é o fim, galera. Eu espero que vocês tenham gostado. Dei um trabalho imenso pra fazer esse vídeo. Esse é com certeza o maior vídeo do meu canal. Mas eu queria fazer um especial de fim de ano legal, então resolvi fazer esse vídeo aqui meio diferente. Eu não sei como vão ser as coisas aqui no canal a partir do ano que vem, mas provavelmente vai ter vídeo lá pro meio de janeiro. A partir do ano que vem o canal não tem uma programação certa, então pode ter vídeo a qualquer momento. Mas então é isso, galera. Agora eu vou curtir um pouquinho as minhas férias aqui do YouTube. Um feliz ano novo pra todos vocês. Eu acho que eu vejo vocês na próxima. Valeu! Falou!